As pessoas com deficiência seguem longe dos espaços de debates, veículos da mídia, editoriais e de seus locais de fala e decisão na sociedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 bilhão de pessoas vivem com alguma deficiência, o que equivale a cerca de 1 em cada 7 pessoas no mundo. No Brasil, são aproximadamente 45 bilhões da nossa população. Apesar disso, continua sendo um grupo minoritário invisibilizado por políticas públicas, que tem direitos básicos como educação e trabalhos negados. Para que a gente se conscientize a respeito, o Setembro Verde vem dedicado a dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência. O nosso convidado de hoje é o assessor de comunicação da Associação de Deficientes Físicos de Santarém, o André Gomes. Ele que vai nos falar das dificuldades, desafio e da luta da pessoa com deficiência. André, muito bem-vindo. Quais as maiores dificuldades encontradas enquanto portador de deficiência física? O portador de deficiência, na verdade, como um portador de deficiência, a maior dificuldade que eu encontro é justamente a falta da acessibilidade, né, por alguns locais do município de Santarém, que eu ainda encontro, não só eu, como colegas meus, principalmente cadeirantes. É uma das dificuldades que a gente encontra no município de Santarém, alguns locais não ter a acessibilidade necessária para atender a nós como portadores de deficiência. Você deve ter passado por muitos momentos de preconceitos ou gestos preconceituosos. Tem assim um que marcou fortemente, que lhe magoou, que você lembra até hoje? Um deles aconteceu recentemente, sou até operado, né? Foi de um acidente que eu tive numa calçada, próximo da minha casa. Você sabe onde fica ali a Francisco Correia, mais ou menos, com a Galdino Veloso, né? Sim. No passado bem recente, ela era uma calçada íngreme, né? Que tinha anteriormente. Não hoje, né? Era uma calçada íngreme. Eu estava vindo, chegando em casa, só que chovia no período. E aí a calçada estava cheia de terra, areia e tudo mais. E eu pisei. No que eu pisei, eu escorreguei. Quebrei o fêmur, do lado esquerdo. Passei por um período, eu quero aqui até agradecer ao médico que me operou, que é o doutor Emmanuel, né? Que estava até operando, tinha acabado de sair da operação. Ele só me operou porque ele me conhecia, eu sou ex-cliente dele e tudo mais, por isso que ele me operou. Do contrário, Elaine, eu ia ter essa dificuldade muito grande. E outro preconceito que você citou aí até também, eu tive muito, principalmente no meu período do fundamental para médio. Era xingado muitas vezes, as pessoas não tinham compreensão o porquê que eu me comportava daquela forma e tudo mais, principalmente na minha adolescência, uma dificuldade muito grande. Hoje não, hoje, graças a Deus, eu tenho essa abertura, a ponto de hoje, eu vou colocar a abertura que eu tenho, de eu ter essa disponibilização, de estar compreendendo certas coisas, abrindo um pouco o leque, né, no caso que você está relacionado à sua pergunta, é justamente isso, dessa interação que eu tenho com o público, né, apesar da minha dificuldade, né, como se diz, da locomoção e tudo, mas é só locomotivo e motora. No resto, eu não tenho nada de diferente de você, tudo é normal, né, cognitivo também. Tanto que hoje eu estou fazendo, daqui a um futuro bem próximo, vamos ser colegas de trabalho, também fazendo jornalismo. Estou no 6º período, né? E eu sei o que está por detrás aqui também, que a gente faz muito isso. Aí muitas vezes a gente está sendo, né, o entrevistado, muitas vezes a gente está do outro lado. Muitas vezes até ajudando aquele colega porque ele está, muitas vezes, precisando, né? E então, está dos dois lados da coisa, a gente tem que entender primeiro o que eu quero, para que eu seja saber o que o outro também está querendo. Essa é uma das dificuldades que a gente tinha. E os professores da época também.
Houve algum momento que você deixou de ter os acessos básicos? Um momento que, por exemplo, a deficiência prejudicou? No início, lá atrás sim. Muitos lugares que, infelizmente, que eu pensei em ir, em fazer, não tinha as adequações necessárias, algumas. Outras, o próprio pessoal não estava preparado para atender, né? E falta do próprio conhecimento. Mas eu nunca fui impedido, porque assim, eu fazia por mim mesmo. Então, quando eu vi que estava um pouco sendo infligido, que isso nunca fiz, de usar a lei, né, quase para lei de cotas que hoje tem hoje, eu nunca usei isso, nunca. Que era meu direito, né, como deficiente, né? Não, senão eu vou estar tirando colegas. Vou usar nesse sentido para a pessoa poder entender, quem está nos assistindo. Porque assim, quando eu uso um direito, eu tenho que ver o outro lado. Eu vou deslocar uma pessoa que também está precisando tanto quanto eu. Então é o meu posicionamento que vai definir. Agora, claro, quando a pessoa tem consciência, o ambiente, né, como se diz, eu não preciso fazer nada. Ela por si só vai dizer se eu tenho condições ou apto para fazer ou não, né? Mas isso não impede a gente, mas com relação à parte de locomoção, é justamente nesse sentido. Nunca fui impedido a nada, mas os locais não oferecia, principalmente na minha época de estudante secundarista, de fundamental. Era muito difícil, os locais já de pouco acesso. André, com relação à vida social, a deficiência ela lhe impede de realizar alguma atividade? Rapaz, essa parte eu gostei. Não, pelo contrário. Eu que já me limito. Sou eu. Então eu vou deixar bem claro aqui, gente. Com relação a isso, não. Minha vida social é normal. Eu tenho uma agenda ocupadíssima como qualquer parte de jornalística, como você já observou. Tanto que eu tenho todo um controle, porque eu mexo com todas as camadas, todas as redes sociais, todas elas, né? Tenho certo domínio de cada uma, porque isso faz parte da grade, né, curricular de jornalista. E, olha, aí é a parte cognitiva, tá, gente? Não é por não. É a parte só, eu tenho problemas, e isso meus professores, graças a Deus, eu estou tentando corrigir, é a parte da ortografia. Mas isso aí já é da deficiência. Não é porque eu não é isso. Graças a Deus que os computadores já ajudam muito nesse sentido. Mas olha, gente, só de hoje, como ela está aqui colocando, essa parte eu não tenho essa dificuldade. Tanto que eu estou como assessor de comunicação de uma entidade para deficiência, que normalmente não teria essa obrigação nenhuma social, como se diz, né? Mas para o mercado de trabalho, como se diz, eu tenho que se fazer. Na sua opinião, a nossa cidade ela dispõe de políticas públicas que ajudam na luta da pessoa com deficiência? Hoje, eu vou botar para hoje. Hoje sim, mas ainda assim, reduzidamente. Eu vou dar um exemplo para você. Não tem umas paradas de ônibus, são lindas, não são? Mas eu não vi nenhuma rampa lá. Tu viu rampa lá? Naquelas lá? Como é que eu vou descer? Eu vou sair da plataforma eu vou usar o ônibus como exemplo. Eu vou sair da plataforma do ônibus, eu vou esbarrar na lama. Porque eu não vi acesso, tanto para deficiente, independente de que seja, de cadeirante ou nada. Quando não se tem a rampa, para que uma daquela ali? Aí, vou te dar essa daqui, é nova, tá? Eu estava tendo uma plenária eu fiz essa pergunta, por que fizeram aquilo ali, sem antes perguntar para nós, deficientes, né? A parte de engenharia. Uma coisa eu vou fazer bonito, outra coisa eu vou fazer bem feito. Se for só para apresentar para o município que está sendo feito, sem saber, né, quem vai o usuário, se está bom ou não, né? Até mal feito, se você prestar atenção, está muito próximo ao córrego, tem que recuar um pouco para poder fazer, né? E também aquela ali aqui na Mendonça Furtado mesmo, né?
depois do São Francisco, não é isso? A escola, bem na frente, não tem do mesmo jeito, na mesma situação. Não vou nem muito longe, é isso daí. E com relação ao mercado de trabalho, qual a avaliação que você faz hoje com relação à inclusão? Bom, gente, nós estamos até com um projeto, o nome do projeto é o projeto Bem Incluir, o projeto que nós estamos com ele, infelizmente, ainda vai ser organizado, e também o projeto Bem Viver. O projeto Bem Viver tem essa finalidade, levar o deficiente ao mercado de trabalho. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo de mim mesmo, para você entender. Eu estou pronto para estagiar, aí as empresas têm que me chamar. Só que para isso ela tem que se qualificar primeiro. Como? Saber se o ambiente onde eu estou querendo ficar, ele tem a acessibilidade necessária que vai me atender e me assistir ao mesmo tempo. Porque uma vez é eu querer, né, contratar, mas é saber se o contratante está adequado ao que eu vou, né, necessitar. Uma coisa é uma coisa. E aí o projeto, como estou lhe colocando, ele está dando essa oportunidade. Por quê? O projeto Bem Viver vem trazer ao portador de deficiência essa oportunidade para o mercado de trabalho. Nós estamos ainda na fase de treinamento ainda do pessoal, né, para isso, e depois vai ser implantado e trazer para as empresas esse serviço, né? André, muito obrigada por sua participação. Fique à vontade para fazer então as suas considerações finais. Obrigado ao SBT pela oportunidade de a gente poder representar a associação como a DERFES. É um prazer sempre poder atender, né, a necessidade nossa como deficiente. E mais uma vez eu deixo a você daqui de Santarém, quiser saber um pouco mais do nosso trabalho, é só nos procurar ali na sede de Barro Dada, nossa sede provisória, tá? E você terá melhores informações. Eu faço o convite também a você que gostaria de ter mais informações, a gente pode estar repassando a você. Obrigado mais uma vez, Elaine, obrigado ao Rota 5, né, por tudo.